A graça e a paz seja com todos aqui no canal, em nome de Jesus. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Páscoa, não é? Num momento bem propício, onde estamos vivenciando a Semana da Páscoa. E eu quero fazer menção, primeiro da Palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 28, apenas 2 versículos, o 5 e o 6, que diz: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E eu digo amém, dando graças a Deus pela sua santa palavra. A Páscoa, não é? Essa palavra Páscoa, ela é derivada do termo Pesar, né? Em hebraico, que significa passagem. Essa comemoração, meus irmãos, teve sua origem pelos judeus, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, descrita lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós podemos observar, cada um de vós pode pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura, não é? Porque não o livro todo, né? Louvado seja Deus. E onde ali o anjo da morte passou, né, segundo o relato bíblico, e feriu a todos os primogênitos, exceto os que estavam em casas, com o sangue do cordeiro, né, aspergido nos umbrais, né? Eles pegaram os cordeiros e ali sacrificaram e passaram nos umbrais de suas portas, lembrando que já simbolizava ali a vinda do Cordeiro único e santo e imaculado lá na frente, louvado seja Deus, que é Jesus de Nazaré. Porém, meus irmãos, com o passar do tempo, em 33 anos depois de Cristo, após o nascimento de Jesus e já em seu ministério adulto, Jesus, após se dar conhecido, né, ensinando, curando, operando maravilhas, formou discípulos, como nós sabemos, expressando ele toda a verdade sobre o plano de Deus para com a humanidade. Sim, foi isso que ele fez. E ele mesmo sendo esse pano, louvado seja o santo nome do Senhor. Agora ali, conforme relato lá no livro de Mateus 26, também vocês podem fazer a leitura, acompanhando na sua Bíblia ou fazer uma leitura depois singular, porque a palavra do Senhor é alimento, né? Quanto mais lemos, mais aprendemos e mais conhecemos a Jesus. Então ali nós vamos ver um relato onde Jesus, ele realiza a ceia, né, com os seus discípulos. Ali ele parte o pão, ele partilha do vinho, simbolizando a nova e eterna aliança. Louvado seja Deus. Ele conversa mais uma vez com seus discípulos e fala de coisas que ainda aconteceriam muito em breve, muito em breve mesmo. Como exemplo do traidor, Judas, né, Iscariotes. Ele fala da negação que nós viríamos mais lá na frente de Pedro, né? Ele, após esta Santa Ceia, né, com seus discípulos, após conversar com seus discípulos, louvado seja Deus, ele vai orar no Getsemane, louvado seja Deus. Ele em seguida ele é preso, ele é negado, ele é abandonado, humilhado, é levado então ao governador Pilatos, louvado seja Deus. E ali ele permite que o povo decida. Ele pede que o povo decida entre soltar um ladrão chamado Barrabás ou a Jesus. Isso, ele entrega essa situação nas mãos do povo, né? Louvado seja Deus, porque ele mesmo, Pilatos, ele não encontra culpa alguma no Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, o povo grita: crucifica-o. Isso com Jesus. Crucifica-o a Jesus de Nazaré. Então Pilatos, ele lava as suas mãos, simbolizando para ele que ele não teria culpa alguma sobre aquele sangue inocente. E em seguida ele entrega Jesus aos soldados, que ali o torturam, rasgam suas vestes,
O cobrem com um manto escarlate e colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Lhe entregam um caniço e zombam dele. Depois, eles despem novamente, colocando-lhe de volta as suas vestes anteriores, e levam até a crucificação, a um lugar chamado Gólgota. Ali eles vão dar fel, vinagre, ao Senhor Jesus, colocam sobre ele uma cruz. Colocam ele sobre uma cruz. E sobre a cruz eles colocam uma inscrição. E nessa inscrição eles escrevem uma acusação, sim, uma acusação. E esta acusação está escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ali eles vão transpassar uma lança no Senhor. E o Senhor, após passar por todo esse martírio, e ali já próximo à sua morte, quando ele vai, suspirar, ele rende seu espírito, ele entrega o seu espírito dizendo: está consumado. Louvado seja Deus. Tudo isso porque o Senhor nos amou. Tudo isso porque o Senhor, ele foi obediente até o último momento. Nós sabemos que há um momento que o Senhor até, ele em oração, ele diz: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor Jesus ali na cruz, ele grita: Eli, 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 Eli. Louvado seja Deus. Sabactano. Ele diz: Senhor, Senhor, lama sabactano, por que tu me desamparaste? Louvado seja Deus, porque o Senhor estava em carne, o Senhor ele sentia tudo aquilo que você sente. Louvado seja Deus. Mas ainda assim, o Senhor vai até o fim. Louvado seja Deus. E ali ele consuma o plano de Deus para mim e para a tua vida. O plano de salvação, o plano de libertação. Que só um tão grande amor como que o Senhor teve, por mim e por você, conseguiu, Porque eu não conseguiria, mas sim conseguiu tal feito. Eita, Jesus. Lá em Mateus, irmãos, no capítulo 27, no versículo 51, no 52 e no 53, nós vamos ver a descrição onde se diz que após o Senhor, ele rendeu seu espírito, o véu do templo, ele rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, houve grande escuridão. Foi. Eita Deus, houve trevas, Houve trevas sobre a face da terra. Abriu-se sepulcros, muitos ali ressuscitaram. E após a ressurreição de Jesus, puderam ser vistos muitos dos mortos que ressuscitaram entrando pela cidade. Louvado seja Deus. Mas ali, ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Salientando que o Senhor ele foi preso numa quinta e ele foi crucificado numa sexta. E no domingo, após a crucificação na sexta-feira, ou seja, ao terceiro dia que o Senhor ressuscitou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Igreja, aproximadamente uns 4 séculos, uns 4 séculos depois, a Igreja Católica ela estabeleceu alguns critérios, uns critérios para uma data móvel, para a comemoração desta festividade que nós estamos falando, para a comemoração da Páscoa. Esses critérios eles foram estabelecidos a partir do Concílio de Nicéia. Este concílio é realizado pela Igreja Católica, ele foi no ano de 325 depois de Cristo. E nesse concílio foi estabelecido que no primeiro domingo, após a lua cheia, que essa lua cheia acontece após o equinócio lembrando que é um fenômeno astronômico, e após esse equinócio de primavera, ocorrido no hemisfério norte, vai ficar aí entre o período de 22 de março a 25 de abril. Por isso que se diz data móvel, porque ano após ano não tem que cair necessariamente naquela data. E aí nós sabemos que durante essa festividade que ocorre da Páscoa,
em quase todo o planeta Terra, né, há algumas práticas, né, no exercício dessas comemorações. Algumas práticas, alguns rituais, e eles se variam. Vai variar de acordo com as vertentes, né, dos cristãos. E nós temos algumas vertentes, né? Nós temos o catolicismo, os católicos, né? Nós temos os ortodoxos, temos os protestantes, não é? A exemplo de algumas práticas, nós temos os jejuns, as penitências, as procissões, não é? Algumas pessoas praticam ato de caridade, enfim, né? Tudo isso é ocorrido durante a Páscoa. Mas é importante salientar, Igreja do Senhor, que, por exemplo, é importante salientar que esses rituais, não é? Essas práticas, essas comemorações, não é? Independente da linha, né? Da vertente, independente da religião, da maneira que ela é praticada, uma coisa tem um por certo, igreja. Uma coisa tem um por certo, à luz da Bíblia. É de que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito lá em João, no capítulo 3, né, e no verso 16. E eu sei também que se Cristo não ressuscitou, seria vã, igreja, a nossa pregação. E também seria vã a nossa fé. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14. Diante de toda essa passagem que ocorreu lá no Egito, né? Diante de todo o ministério do Senhor Jesus após nascer, viver, morrer, porém, com grande vitória, retendo ali a chave da vida e a chave da morte, pregando aos cativos, pregando aos espíritos. Verdadeiramente o Senhor, como Ele mesmo disse, Ele consumou o plano de Deus. Tudo aquilo que Ele falou em terra quando vivo, tudo aquilo que foi falo dEle, pelos profetas, lá atrás, há centenas de anos atrás, tudo foi confirmado na prática do ministério de Jesus, confirmado no exercício, na prática do seu amor para com a humanidade, nos milagres, nos prodígios que o Senhor exerceu durante a terra, na perseguição, nas injúrias, louvado seja Deus, nas traições, louvado seja o santo nome do Senhor, na crucificação, na tortura, no fato dele não ter sido quebrado nos ossos do Senhor, louvado seja Deus. De tudo isso que foi dito, que foi vivido, que foi passado, que foi testemunhado por testemunhas oculares, que ali viram tudo isso ocorrer, inclusive, louvado seja Deus, os que viram quando o Senhor ressuscitou, os que viram quando o Senhor ascendeu aos céus, louvado seja o santo nome do Senhor. Tudo foi consumado, tudo foi cumprido, louvado seja o santo nome do Senhor. E o Senhor verdadeiramente ao terceiro dia Ele ressuscitou, o que significa dizer que Jesus ele não está numa cruz. Jesus ele não está pendurado em nenhum madeiro, em nenhum pescoço, não está sobre o dedo, sobre correntes, ele não está sobre amuletos, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele não está em penitências, ele não está em procissões, não, ele não está em nada disso não, igreja, porque ele vive. E tudo quanto ele falou, louvado seja Deus, foi cumprido. E ele disse que iria, mas que deixaria um consolador para mim e para você, para que eu e você não ficasse só. Louvado seja Deus. Mas ele fez uma promessa. Ele disse que ele voltaria, porque ele foi para preparar lugar para aquele que crê na promessa do Senhor. Preparar lugar para aquele que crê que o Senhor Jesus, ele viveu, ele nasceu, ele morreu, porém ele ressuscitou ao terceiro dia e com isso, obviamente, ele cumprirá com o restante daquilo que foi dito. Louvado seja Deus. E ademais, igreja, de tudo que nós estamos vivendo sobre esta terra, estamos vendo, né? Todos os acontecimentos bíblicos aí, aos olhos de todos. Só não vê quem não quer. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele está voltando para buscar a mim, Ele está voltando para buscar a você que crê. O Senhor Jesus, Ele é a verdadeira Páscoa. O Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro Cordeiro. O sangue nos umbrais, verdadeiramente,
Foi o sangue do Senhor derramado lá na cruz do Cordeiro. Não está em ovos de Páscoa, não está em comercialização a Páscoa, não. A Páscoa está em Jesus de Nazaré, quando ele se fez um cordeiro, quando ele se fez oferta, quando ele se fez maldição e entregou a sua vida, a sua carne, derramou o seu sangue por amor de mim e por amor de você. Simbolizamos através da ceia do Senhor o ato de comer o pão após orado e consagrado, o ato de tomar o vinho após orado e consagrado. Algumas congregações tomam este vinho seja ele fermentado e outros não. Louvado seja Deus, mas o fato é que simboliza o sangue do Cordeiro. Tudo aponta para Jesus de Nazaré. A Bíblia, desde o seu primeiro capítulo até o final, em Apocalipse, aponta para Jesus de Nazaré. Então, crê, igreja. Jesus, ele é a tua Páscoa. Ele é o teu Salvador. Ele é o meu Salvador. Jesus, ele é a única ponte, ele é a única passagem. Louvado seja Deus, que nos leva até o Senhor, que nos leva até o céu. Então, que neste período de Páscoa, seja durante 7 dias, como fazem os judeus, seja com procissões, louvado seja Deus. Eu não sei como é o teu credo, louvado seja o santo nome do Senhor, mas eu quero te dizer hoje que, independente da maneira como você se encontre hoje, eu quero que você abra sua mente à luz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você compreenda, eu quero que você receba a verdadeira Páscoa, eu quero que você receba a Jesus de Nazaré em tua vida como teu único e suficiente Salvador. Se você já fez isso, glórias a Jesus. Você já está nesta ponte, só está caminhando, passando pelas batalhas, mas caminhando com fé, aguardando a volta do Senhor, para que quando Ele vier, Ele lhe encontre verdadeiramente fazendo assim, aguardando a sua volta, se purificando, se santificando a cada dia. Louvado seja Deus, para que um dia possamos juntos estar ali ceiando com o Senhor. Mas se você ainda não confessou ao Senhor Jesus, se você ainda não aceitou, ainda não abriu a sua boca, ainda não passou, louvado seja Deus, por esta ponte, você ainda não recebeu da parte do Senhor essa libertação, ainda há tempo, você está vivo, você está respirando. Muitos, inclusive também com este Covid, estamos vendo aí as pessoas tendo sua vida ceifada da noite para o dia, infelizmente estão tendo esta passagem desta vida para outra, infelizmente sem abrir a sua boca e confessar Jesus de Nazaré. Mas você pode hoje, agora, abrir a tua boca e fazer como a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, confessar ao Senhor e dizer: Senhor, aí mesmo onde você está, te ajoelha, fala com Ele, Ele te escuta, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Louvado seja Deus, Ele está aí onde você está e Ele tem todo o poder, aleluia, e Ele está pronto para te perdoar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi para isso que Ele veio, para levar consigo as nossas dores, os nossos pecados. Louvado seja Deus, mas é necessário que você abra a sua boca, que você diga: Senhor, eu me arrependo de tudo quanto eu tenha feito até o presente momento que não tenha te agradado. E eu quero te receber, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu te confesso, eu te recebo. Toma conta da minha vida a partir de agora. Trilha os meus caminhos, Senhor da glória. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter a oportunidade de nascer de novo e fazer tudo diferente. Louvado seja Deus. Receba a Páscoa, receba Jesus de Nazaré sobre a tua vida. Não apenas relembre, não como ato de festividade, de comemoração, não apenas relembre, mas sim faça aí sua existência na tua vida. Receba o Senhor neste momento. E eu quero orar por você, quero orar por mim, em nome de Jesus, nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de falar e sentir a presença, de falar dele, do Senhor Jesus, e sentir a sua presença, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças eu lhe dou, Pai, por estes momentos, Senhor, agora em tua presença, aprendendo de ti, falando do teu grande e maravilhoso amor, Pai, pela fé. Eu quero sim, meu Pai, estar apresentando esta pessoa, Deus querido, que foi tocado, Senhor, agora pela tua palavra, pelo teu Espírito, e que se rende aos teus pés, Senhor. Recebe, Pai, recebe. Deus, escreve